cardiologista preferido. Como é que vai você, Matheus Moraes? Bem, obrigado, Mário. Muito obrigado por voltar. Obrigado pelo convite. O jovem médico especializado em arritmia, ele trabalha na Beneficência Portuguesa São Paulo, referência no trabalho com arritmia. Sim. E também cuida de arritmia aqui na Santa Casa de Bragança Paulista. Isso. Né? E é considerado um dos meus meninos, porque essa é a terceira ou quarta entrevista, onde todas elas, além de ter uma boa aceitação, as pessoas agradecem pelas informações. Ótimo. Desde a primeira. E é muito interessante. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço novamente o convite, Mário. E hoje nós vamos falar sobre uma novidade. Uma novidade que está assustando as pessoas, que são os novos parâmetros para o colesterol. E como sempre, você é muito didático e eu vou perguntar, porque afinal, meu colesterol total é 100. Eu sou um gordinho saudável e eu gostaria de que a gente conversasse sobre o LDL, HDL, conversasse sobre as vastatinas ou simvastatinas, o que mudou nesse processo, e é isso que nós vamos conversar hoje. Então, assim, o primeiro passo a ser dito é que, na verdade, as doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte em qualquer que seja o país. Entendeu? Mata muito mais do que acidente, câncer, criminalidade. Então ela é um inimigo aí que está evidente na casa de quase todos os brasileiros, porque a gente está se tornando o campeão do mundo em morte por doença cardiovascular. Então saiu realmente um novo documento, agora recentemente, agora em agosto, sobre a prevenção da aterosclerose, que é a placa de gordura. Então nisso é envolvido as metas de colesterol, as metas ficaram mais rígidas, agora se criou um novo grupo que é o muito alto risco, e esse muito alto risco tem um nível de LDL que deve ser atingido em 50, então é difícil de se atingir essas metas, então cada vez mais temos que usar a mão das drogas mais modernas que foram lançadas, e ter também um critério nos indivíduos de moderado a baixo risco para não acabar dando medicamento de forma demasiada para todos os nossos pacientes. Muito bem, LDL, ele é o colesterol bom, ruim? Como é? O LDL é considerado o colesterol ruim. Sim. Ele é responsável por, na verdade, levar essa gordura e formar essas placas de gordura nos vasos do nosso organismo. Então hoje acima de 50 ele se torna perigoso? Nos pacientes de muito alto risco. De alto risco. Porque antigamente, na verdade, o documento que nos norteava a tratar esses colesteróis, ele dividia em baixo, moderado e alto risco. E agora se criou o muito alto risco, né? Então aumentou a subdivisão. Então, muito alto risco é aqueles pacientes que já tiveram infarto, ou já tiveram um acidente vascular cerebral, ou que tenha uma placa de gordura maior que 50% nesses vasos, ou do coração ou do cérebro. Então, esses são os muito alto risco, onde a gente tem buscado uma meta mais agressiva. Que seria 50. 50 de LDL, que é o colesterol LDL. ruim. Se for maior, é pior. Isso. Certo. Na verdade, o que acontece? Tudo é baseado em estudo na medicina, entendeu? É tudo baseado em evidência científica, a gente não tira isso da nossa cabeça e começa a fazer teste em paciente, entendeu? Sim. Então tem todo um estudo multicêntrico, randomizado, seguindo todos os padrões de normativa para a gente começar a indicar esses tratamentos. Então o que os estudos mostraram? Paciente muito alto risco, com um LDL menor ou igual a 50, tenha o risco de ter um evento ou morte menor do que tem maior do que 50. Muito bem. HDL. O HDL é considerado o colesterol bom, entendeu? Ele é um pouco limpador dos nossos vasos, entendeu? O HDL, agora a gente está buscando uma meta acima de 40, Sim. tá? A gente não usa... Ele não pode ser baixo.
Esse é o inverso do outro. Isso, quanto mais alto... Acima de 40, ele já é mais saudável. Mais saudável, exatamente. Sim. Também é a nova meta da nova diretriz que saiu sobre aterosclerose e dislipidemia. Tá? Então a gente tem um HDL maior que 40, é a meta que a gente está buscando nos nossos pacientes. Muito bem. Triglicérides. O triglicérides também é um tipo de gordura, tá? Muito relacionado com uma alimentação inadequada, com abuso de carboidratos, gorduras de origem animal. A gente está tendo a meta hoje de triglicérides acima de 150, tá? Abaixo de 150, digo. Então o que a gente está vendo? Que hoje tem uma epidemia de pacientes com triglicérides altos. Por que tem alta é acima de 150. Acima de 150. Certo. Por que a gente tem essa epidemia? Má alimentação e baixa atividade física, sedentarismo. Muito bem. Entendeu? Tá. Ou seja, a gente está conseguindo aqui identificar esses colesteróis e essa química toda para possibilitar que você tenha mais saúde, né? Exato. Muito bem. As vastatinas, é isso mesmo? Isso, estatinas. Estatinas. Isso. Hoje assim, a indústria farmacêutica nos oferece um arsenal muito grande de tratamento do colesterol. As medicações clássicas para o tratamento do colesterol são as estatinas. Tá? São medicamentos eficazes, que já estão aí no mercado há um bom tempo, umas com uma potência menor, outras com uma potência maior. Tá? São medicamentos caros ainda, entendeu? Então, até esse é um dos motivos que a indústria farmacêutica incentiva o estudo nessa área, porque ela lucra muito com isso, mas também tem um mito sobre que os médicos têm passado mais estatinas por ganho da indústria. Hoje em dia isso está muito limitado, o ganho, o financiamento médico vindo da indústria, porque a gente entrou em algumas limitações burocráticas e certas de que realmente tem que ter uma distância entre o médico e a indústria farmacêutica para ter prescrições inadequadas, entendeu? E hoje em dia está saindo drogas novas, tem uma droga que é novidade, que é o inibidor da PCSK9, é um palavrão até falar. PCSK9 eu pesquisei. Isso, é uma medicação nova que está vindo aí no mercado para conseguir reduzir colesterol em até 60% em pacientes com difícil controle com as estatinas, mas é uma medicação ainda muito cara, está em torno de R$1.000 de tratamento mensal com ela. Tudo é muito caro, não? Tudo é muito caro, porque exige um investimento caro da indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica vai querer ganhar, vai querer ter o retorno desses estudos. Então o que acontece? Tem drogas muito boas, mas que não atingem toda a população, entendeu? Imagine Ômega 3, ele funciona? O ômega 3 é uma substância assim, protetora para o organismo, tá? Tem muitos pacientes que perguntam para mim sobre a suplementação de ômega 3, eu falo que é indicado, mas que a gente tem disponível em alguns alimentos, entendeu? Certos peixes, certas castanhas. Então, assim, às vezes é um gasto desnecessário incentivado pela indústria. Às vezes você consegue suplementar isso de uma forma... Com alimentação. Com a alimentação, não precisando gastar e ingerir numa cápsula, entendeu? Entendi. Então, assim, eu incentivo... O efeito é o mesmo. Mesmo. E a quantidade não é tão importante, porque parece que peixes, por exemplo, né? Castanha do Pará, não é isso? Comendo 2 por dia é o máximo até por excesso de selênio, evitar o excesso de selênio, não é isso? Eu costumo falar que é tudo em moderação, entendeu? A alimentação moderada, consumo de certas substâncias de forma moderada, sim, a saúde é uma questão de equilíbrio, entendeu? Nada de exagero e nada de menos. Então é tudo um equilíbrio para você chegar numa alimentação balanceada e saudável. E óbvio que quando você consultar um cardiologista, ele pode te indicar também uma nutricionista para você melhorar a sua saúde, né? O que eu costumo falar? Que a gente tem que trabalhar em conjunto. Então hoje, assim, eu como atuo na área de cardiologia, meus pacientes precisam de um acompanhamento nutricional, um educador físico. Então esse acompanhamento em conjunto, o efeito é muito mais benéfico para o paciente, muito mais eficaz do que uma pessoa isolada querendo fazer o trabalho de 3.
Perfeito. E no caso de paciente que tem dificuldades nos exercícios físicos, como é que se resolve isso? Então, a gente hoje tem várias modalidades de atividade física. A gente sabe que tem alguns pacientes com problemas ortopédicos que têm realmente uma redução de mobilidade, fica mais difícil a prática de atividade física, mas a gente pode, às vezes, indicar uma hidroginástica, ver junto com o educador físico um tipo de exercício que ele consiga fazer, que traga benefício para o aparelho cardiovascular dele. Então, assim, a gente não precisa arrumar desculpa, a gente tem que arrumar a solução. Agora, coitado do cara que vai no SUS e que ele não tem esse processo à disposição e, além disso, a demora e etc, etc tal. Nós estamos fadados a morrer, não é? Quem tem o SUS, é bem isso ou você não concorda? Concordo plenamente. Por quê? Que nem eu falei no início, essas medicações que a gente tem disponíveis são muito caras e o SUS não tem todas essas medicações disponíveis e quando tem, arruma uma certa burocracia para se conseguir essas medicações, entra num laudo de alto custo, muitas vezes demorado, exigindo uma papelada imensa e que isso vai atrasando o tratamento do paciente. Muitas vezes o paciente até abandona o tratamento por ter essa burocracia toda para conseguir a medicação. E com essas metas mais rígidas, a gente vai ter uma dificuldade grande de atingir essas melhores metas para esses pacientes. E o que é uma pena. É uma pena, né? E no outro programa eu te perguntei como é que você se sente a respeito disso. Sim, que nem eu respondi no programa anterior, realmente é impotência, porque você prescreve aquela terapia para o paciente, ele não tem acesso. A gente vê essas verbas sendo destinadas para recursos aí que infelizmente julgo uma tristeza, né, que acaba sendo desviado para o bolso dos próprios governantes e acabou falando que esses governantes acabam tendo sangue nas mãos, matando mais do que certos bandidos aí, porque eles matam milhares e milhares de pacientes aí roubando esses recursos. A sua clareza, é por isso que você é meu amigo, é meu médico, é por isso que você está aqui, por essa tranquilidade em dizer, sem medo de retaliação, o que está acontecendo com a saúde brasileira, né? Infelizmente isso está acontecendo. Mateus, como sempre, eu quero lhe agradecer e mais uma vez eu aprendi. E Guto, meu diretor, como a gente aprende nesse programa, não é? Como a gente aprende, é impressionante. E agradecer mais uma vez a esse professor que fala da área cardíaca de uma forma tão simples, tão tranquila e tão didática que nos ajuda muito. Desde o seu primeiro programa, foi excepcional. Quem tiver oportunidade, veja todos os programas do Matheus Moraes. Essa gente simples, toda vez ele vem engravatado, bonitão assim, mas é uma pessoa tremendamente simples e que nos traz conhecimento. Muito obrigado. Eu quero que você deixe a sua mensagem, os últimos segundos ali, e desde já agradecendo. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar participando do teu programa. Gostaria de passar a mensagem seguinte: saíram essas novas metas, tem muita controvérsia em relação ao controle do colesterol. A melhor pessoa para esclarecer isso é seu médico, ele vai individualizar qual que é o melhor tratamento para você, tá? E sempre lembrando que não existe, baseado em qualquer meta que for, uma atividade física regular, uma alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis protegem o coração de forma eficaz e efetiva. Muito obrigado. Tá? Papo Doro fica por aqui. Curta, compartilhe, aprenda. Estamos aqui para aprender junto com você. Até o próximo programa. Muito bom.